Bom dia, Critica Brasil. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Kias. Bom dia, todo mundo. Espero que estejam todos bem, em segurança, resguardando aí o isolamento, usando máscaras, protegendo seus queridos e protegendo as outras pessoas. Quando a gente se protege, a gente protege as outras pessoas também. Enfim, o Brasil está pasmo, né? Pasmo com a gravação do vídeo, que eu confesso para vocês que para mim não foi muita surpresa, né? Não esperava coisas muito melhores vinda da onde vem, desse governo estapafúrdio. Obviamente sabia que uma reunião com esse tipo de gente não podia render uma coisa, enfim, de nível mais elevado. E algumas surpresas, né? As atitudes ali, se a gente olhar aquela filmagem, as atitudes dos generais ao lado, ou seja, uma desmoralização para a instituição Exército, mais do que já vem sendo, né? O general Mourão anotando coisas, como se estivesse fazendo palavras cruzadas, o Braga Neto, muitos momentos ali mexendo na cutícula, enfim, é um horror. Obviamente que acontece essas coisas, a palavrão, ninguém aqui é inocente, ninguém aqui é puro, ninguém está escandalizado com palavrões. O que a gente está escandalizado é com 22 mil mortes de brasileiros e nenhuma palavra sequer, nenhum plano, a não ser armar a população para se insurgir contra o isolamento, contra os governos que estão pregando o isolamento. A única palavra foi uma palavra criminosa de armar a população. Mas eu queria chamar a atenção para o papel da imprensa. A imprensa, obviamente, tem em toda a sociedade, né, democrática, ou até às vezes as não democráticas, a imprensa tem um papel muito importante. A imprensa informa, a imprensa forma, né, forma o pensamento público, né, do público. E a imprensa, obviamente, ela vem ao longo do tempo, né, desde o começo do golpe, lá em 2013, ela vem construindo, né, esse lugar, essa massa crítica, né, fazendo cabeças, enfim. Obviamente, nada do que aconteceu até aqui foi surpresa nenhuma para a imprensa. Surpresa minha, como jornalista, cair nessa conversa de que a imprensa está surpreendida com Bolsonaro. É bom que a gente repita ad infinitum. A imprensa ajudou a eleger o Bolsonaro, né? Toda a Globo, principalmente, a Bandeirantes, a Folha de São Paulo, o Jornal o Globo, o Estadão, a Veja, a Época, isto é, trabalharam fortemente para a eleição disso que está aí. Porque ele representava exatamente os interesses dessa gente que está aí, né? Ele ia cortar direitos, né? Os direitos, para quem não sabe, os grandes conglomerados da imprensa, eles lutam ali há muito tempo contra contra o diploma de jornalista, enfim, contra as leis trabalhistas. E a favor, claro, do empresariado, porque, como vocês sabem, a imprensa é uma empresa, né? É um empresariado, é muito grande, é muita grana. E quem que banca a imprensa, gente? Quem é o maior investidor? São os bancos. São os bancos. Os bancos são os maiores investidores na TV Globo, no Globo News, na Bandeirantes, Band News, Record. E são os maiores investidores, maiores anunciantes. Pois bem, a imprensa gritou aos quatro ventos, né, as aberrações dessa reunião do dia 22 de abril, os absurdos da Damares, os absurdos do Bolsonaro, os absurdos do Weintraub, os absurdos do Salles.
Mas a imprensa calou-se para vários absurdos do senhor Guedes, Paulo Guedes, o alicerce desse governo. O alicerce desse governo eram dois, o Moro e o Paulo Guedes. O Moro saiu, por enquanto, né? Provavelmente formar ali um governo paralelo, golpista também, de direita. Ficou o governo Guedes. O que é o Guedes? O Guedes é o alicerce financeiro deste governo. O Guedes é a grande mente diabólica do capitalismo selvagem que derrubou direitos, que destruiu que destruiu a Previdência. E ele falou algumas frases que deixam isso bem claro, eu anotei aqui, eu vou ler para você. Ele confessou ter colocado uma granada no bolso do funcionalismo público. Funcionalismo público que recentemente ele chamou de parasitas. E como a história vazou, ele pediu desculpas, mas nesta reunião vimos que ele chama os funcionários públicos, ou seja, o presidente, os filhos do presidente, todos os ministros de parasitas, né? Ele disse que colocou uma granada no funcionalismo. Por que ele disse isso? Porque eles estão acuando, né? Acuando todo o Estado. Ele insiste, né? Ele ainda não entendeu a função do Estado no meio dessa pandemia. Depois ele diz que nós vamos ganhar dinheiro nos associando a grandes empresas depois da pandemia. Nós aqui, daquela sala, nós vamos botar dinheiro e vai dar certo, e nós vamos ganhar muito dinheiro. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar as companhias. Isso, o ministro da Economia falou isso. A imprensa não reverberou, e quando reverberou, falou em tom baixo, bem mais baixo do que eu estou falando, quase não aparece, só se fala do Salles, da Weintraub e da Damares. Ninguém fala do Paulo Guedes. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas, ou seja, as empresas, as pequenas e médias e microempresas que estão desesperadas, fechando as portas, essas que eles querem que vão para a rua, para voltar, para sair do isolamento, estão lá atrás do financiamento proposto pelos bancos, que eles não estão soltando porque tem cláusulas ali impossíveis. Por exemplo, as empresas que têm dívidas não podem levantar o tal do financiamento. Ou seja, uma empresa pequena ou micro, obviamente ela tem dívida. Obviamente ela não é uma empresa zerada, né? Então, e ele falou isso, a gente vai perder dinheiro salvando empresas pequenininhas, mas pós-pandemia nós vamos usar dinheiro público para injetar nas grandes empresas. Eles não estão usando dinheiro público para financiar pequenas e médias empresas, eles não estão injetando dinheiro público para contornar esta crise sanitária. E, finalmente, afirmou que pretende contratar 1 milhão de jovens, junto com o ministro do Ministério da Defesa, pagando R$200 mensais, mão de obra barato, para turbinar a reeleição de Jair Bolsonaro. Essa é a fala do ministro Guedes, que a imprensa não divulga. Então, como o Critica Brasil é imprensa também, fica aqui o registro. O Guedes é inimigo do Brasil, assim como o Bolsonaro. Sem o Guedes, o Bolsonaro não respira. Vamos pensar nisso. Critica Brasil, eu sou a Niobe Cunha, jornalista aqui de São Paulo. Não deixe de assinar o Critica Brasil e convido a todos para assinarem o meu canal Jogo de Damas JDD no YouTube. Bom dia, até quarta-feira.